Mas agora eu quero contar com vocês dois para a gente fazer juntos aqui. Nós estamos conectados com o Zé Medalha. O Zé Medalha foi técnico da Seleção Brasileira de Basquete, mas lá no PAN de 1987, que o Yuri contou mais cedo que assistiu, eu assisti, o Brasil inteiro parou para ver esse jogo, foi um dos momentos mais emocionantes do esporte brasileiro em Indianápolis. O Zé Medalha era assistente do time que venceu o Pan-Americano de 1987. Então, quero recebê-lo aqui, eu acho que ele vai estar aqui conosco. Ele vai... Está chegando, o Zé Medalha está chegando. Pronto. Zé Medalha, muito obrigada, meu caro, por aceitar o nosso convite nesse momento. O Oscar Schmidt se despede com 68 anos, ainda tinha muito tempo de vida para dividir conosco a sua história. Eu quero começar te perguntando, será que você consegue, do seu coração, o que mais te marcou a convivência com Oscar? Qual é a história que você vai querer repetir durante a sua vida sobre o Oscar Schmidt? Sem dúvida nenhuma, eu convivi com o Oscar por mais de 10 anos, estivemos juntos em 3 Olimpíadas, né? Inclusive, eu fui técnico dele na Olimpíada de 92, participei dessa vitória histórica do Brasil em 87, no Pan-Americano, que você se referiu, né? O que eu diria do Oscar, é que todos vão dizer, é que o Oscar era um obcecado por treinamento e pela perfeição. Como treinador, eu posso dizer o seguinte, o Oscar, ele não era um jogador de talento, é incrível isso. Ele não tinha aquele talento nato de jogador de basquetebol, que nós vemos hoje em grande profusão, mas o Oscar conseguiu superar essa ausência de talento motor e tal, com treinamento. Todos sabem disso, que ele se dedicava, ele queria ser sempre o melhor, o imbatível, o jogador que deveria marcar a sua participação como um competidor tenaz. Essa é a grande lição que ele deixa, o grande legado que ele deixa para todos os atletas que almejam um dia chegar assim ao estrelato como ele chegou. Oscar participou aí de 4 Olimpíadas, e ele, de 5 Olimpíadas, aliás, e ele, ao longo da sua carreira, fez mais de 7.000 pontos na seleção brasileira, né? Eu tenho esses dados dele, com 325 jogos da seleção brasileira. Enfim, ele foi um dos atletas que mais contribuiu para a difusão do basquetebol. E também eu acho que uma outra contribuição do Oscar, juntamente com os outros heróis do PAN, vamos chamar assim, Marcel, Israel, Guerrinha, Paulinho e todos, Pipoca, Gerson e tal, foi a vitória que nós tivemos em 87 no Pan-Americano em Indianápolis. Essa vitória, e o Oscar foi o grande líder desse triunfo, né? Deu ensejo para que os profissionais do basquetebol pudessem depois participar de Olimpíada. Então foi o que aconteceu. A FIBA entendeu que, o pedido dos Estados Unidos para que seus profissionais de NBA pudessem representar o país foi aceito pela FIBA, pela comunidade internacional, e isso mudou muito o basquetebol. O Oscar é um dos que contribuiu para que isso acontecesse, sem dúvida nenhuma. Talvez esses 2 pontos eu gostaria de deixar bem claro aqui, que ele foi uma pessoa que influenciou o basquetebol mundial, além de ter sido um dos líderes em pontos, em arremesso, em eficiência, na execução dos fundamentos do jogo. Obrigada, Zé Medalha. A Ludmila Candal vai te fazer uma pergunta agora. Medalha, obrigada por estar aqui participando com a gente. Você, como ex-técnico, e acompanhou toda essa dedicação do Oscar, né, para os treinamentos, para os arremessos, algo que ele até cobrava das gerações que veio depois dele, né? Essa dedicação, esse foco. Queria que você trouxesse para a gente esses bastidores, como que era o Oscar no treino, os arremessos, e como que isso foi tão diferencial para ele se tornar o ídolo que ele foi. O grande diferencial é aquilo que eu disse, né? O Oscar, ele não era um jogador talentoso. Ele superou essa ausência de talento técnico, vamos chamar assim, né? Com dedicação, com treinamento, com persistência e tal. Isso ele passava para os seus companheiros. Ele não admitia que alguém tivesse algum tipo de descanso que eu digo, tivesse algum tipo de um comportamento não
condizente com o fato de ser um jogador de seleção brasileira, né? A dedicação era uma coisa fundamental nas suas atitudes sempre. Terminado o treino, ele chamava os jogadores e os seus companheiros para continuar treinando com arremessos. Ele desafiava os jogadores: vamos agora competir, vocês arremessam comigo e vamos começar. Quem arremessar as primeiras 30 ganha uma dupla, assim. Ele tinha até um exercício que ele chamava quem erra, passa. Ele pegava a bola, ele começava a passar para vamos chamar, para um Guerrinha, por exemplo. O Guerrinha arremessava 3, 4 vezes, errava, aí o Guerrinha passava para ele e ele, em seguida, fazia seus 30 arremessos sem erro. Aí ele passava para outro jogador, quer dizer, ele passava o time inteiro, ele mesmo treinava mais de 800 mil bolas por treino, após o treino, claro, né? Horário normal. Era o último a entrar no chuveiro para o banho. Sempre era um dos primeiros a chegar na quadra. Ele demonstrava realmente essa coisa obsessiva por ser o melhor, por ser o mais praticante, digamos assim, aquele que mais se dedicava realmente ao jogo. O Oscar não era o capitão da seleção brasileira, ele abria mão dessa condição de ser o capitão, porque ele contribuiria de outra forma, chamando a atenção, brigando, pulando, incentivando. Não se conformava com fracasso, era uma coisa interessante na personalidade dele, né? Ele sempre achava que a perfeição seria o melhor caminho para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. Um jogador de marca mundial, reconhecido no mundo todo, foi draftado pela NBA na época em que a NBA não permitia, ou melhor, as regras olímpicas não permitiam que um jogador profissional defendesse o seu país. Ele abriu mão disso porque ele sempre foi um jogador muito, digamos assim, muito patriota mesmo. E por isso ele deixou assim, a sua carreira de NBA, foi jogar na Itália, e na Itália também foi campeão várias vezes. Enfim, vamos ouvir muitas histórias do Oscar, mas esses pontos acho fundamental. Yuri Pita fala com você agora, a Medalha. Obrigado, Thaís. Medalha, já você falou, né, e a gente relembrou, e eu relembrei como espectador, assim como Thaís Herédia, do que foi aquela vitória em 87 em Indianápolis. Mas queria que você contasse como é que foi a expectativa de vocês para o jogo de 92 lá em Barcelona contra os jogadores da NBA, contra aquelas lendas, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Como é que era para um cara tão obstinado com a vitória, com o jogo, como o Oscar, e para vocês, uma seleção que tinha ali um feito, né, tinha conquistas muito importantes no histórico, enfrentar pela primeira vez aquele time de lendas, que até hoje é o maior time da história do basquete mundial, que foi a seleção americana de 92? Você falou bem, Yuri. Para nós foi assim um sonho, para todos nós. Nós saímos de uma frustração, porque no pré-olímpico de Portland já era para nós termos enfrentado os Estados Unidos. Houve um cochilo da nossa equipe numa semifinal com a Venezuela, não tivemos a oportunidade de ir para a final, e aí ficamos torcendo para que no sorteio dos Jogos Olímpicos de Barcelona nós caíssemos na mesma chave. E o time todo vibrou com isso. Seria o sonho de todos eles, né? Que todos nós tínhamos os jogadores como ídolos, eles também, né? Enfim, enfrentar um Michael Jordan, um Magic Johnson, um Larry Bird, vocês sabem dessa história toda, né? Então, para nós, foi assim um sonho realmente realizado. O time jogou aquilo que poderia ter jogado de melhor. Foi uma, digamos assim, uma participação para nós inesquecível, histórica, muito emocional, sem dúvida nenhuma. E eles, jogadores, aproveitaram muito disso, né? O Oscar competindo com aqueles monstros do basquetebol, como todos os outros nossos jogadores. Enfim, a história do basquetebol brasileiro está escrita e o Oscar é um grande protagonista dessa história. Pois é, Medalha, e os jogadores da NBA em relação ao Oscar? Como é que foi naquela época a reação? O que você lembra deles olhando, jogando contra o Oscar? Eles reconheciam realmente no Oscar uma liderança, um jogador diferenciado. Tanto é que ele mereceu defesa especial, digamos assim, marcação especial, para que ele não pontuasse como ele normalmente pontuaria em todos os jogos, né? O respeito era uma coisa evidente no Oscar. Esse respeito já havia sido
evidenciado em 87, quando nós ganhamos o Pan-Americano. Ele foi o cestinha do campeonato. Naquela oportunidade, foi também o líder de pontos, com 45 pontos, no jogo contra os Estados Unidos. Né? Temos aí, inclusive, as imagens da vibração dele no Pan-Americano. E os atletas estavam também ansiosos por enfrentar a seleção brasileira. Eles queriam um tipo de uma revanche, porque eles também não engoliam o fato de terem perdido o Campeonato Pan-Americano, apesar de, na época, eram jogadores universitários, mas uma boa parte deles eles se tornaram profissionais. E eles estavam também assim, com essa expectativa de arrebentar com o time brasileiro, o que não aconteceu, porque foi um jogo em que nós fizemos o máximo possível para que a gente pudesse sair assim, com uma derrota, digamos assim, honrosa. Então, uma derrota que não é honrosa, mas aconteceu realmente. E, enfim, essa foi a situação toda que nós vivemos em Barcelona. Foi honrosa e foi muito emocionante para todos nós, Medalha. Com certeza, inesquecível aquele jogo, assim como o jogo do Pan-Americano de 87. Medalha, eu quero agradecer aqui nesse dia de tristeza, de despedida. E ao longo do tempo, eu espero que a história do Oscar continue inspirando, continue sendo a referência disso que você falou, que para mim ficou muito marcado, que é o fato dele ter superado a falta de talento e precisa ter coragem, conhecimento, intimidade para falar isso, né? De dizer, ele não tinha talento, mas ele tinha obstinação. E é isso que vai me marcar dessa conversa que tivemos com você, meu caro. Muito obrigada por esse tempo que você nos concedeu aqui na CNN Brasil. Eu quero manifestar meus sentimentos a toda a família do Oscar, a Cristina, ao Felipe, ao irmão dele, o Tadeu, entendeu? A Stephanie, sua filha. Convivemos juntos durante todo esse tempo e estou realmente profundamente triste com esse acontecimento. Que o Oscar tenha uma passagem suave e que Deus o receba com muita luz. Assim esperamos, Medalha. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Muito boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade também.